Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do programa Formação em Pauta, um panorama das tecnologias digitais da comunicação e informação na educação do Estado do Amazonas. Eu sou a professora Estrela Dinamar, formadora do Centro de Formação Padre José Anchieta, e hoje vou mediar esta conversa com 3 especialistas da área. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Educação, executado pelo Centro de Formação Padre José Anchieta, em parceria com o Centro de Mídias de Educação da Secretaria de Educação do Amazonas. Neste encontro, eu recebo a professora Fabiane Maia Garcia, o professor Augusto Marinho e a professora Vilmara Cruz Messa. A professora Fabiane Maia Garcia é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM e doutora em Educação pela Universidade de Minho, Portugal. A professora atualmente é professora da Faculdade de Educação, é coordenadora do programa de pós-graduação e também vice-diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vinda, professora Fabiane. O professor Augusto Marinho da Silva é licenciado em Educação Artística pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista em arte multimídia, em informática na educação e em gestão escolar. Atualmente é professor formador do Centro de Formação Padre José Anchieta. A professora Vilmara Cruz Messa Monteiro possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista em Informática e Educação pela Universidade Estadual do Pará, em Psicopedagogia pelo Centro Universitário Newton Lins, em Educação à Distância pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, em parceria com o Exército Brasileiro, e em Design Institucional pelo Centro Universitário SENAC de São Paulo. Atualmente, está diretora do Centro de Mídias de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Então, sejam todos bem-vindos. E nós vamos iniciar a nossa conversa com a professora Vilmara, que vai trazer para a gente uma retrospectiva da inserção dessas tecnologias nas escolas estaduais do Estado do Amazonas. Então, ela vai trazer para nós fazer um panorama do que foi esses primórdios. Professora Vilmara. Olá a todos e a todas, é um prazer muito grande compartilhar esse momento aqui com os meus colegas e amigos, porque a nossa jornada ela data de muito tempo, desde 1996, quando o Estado teve a necessidade de atender um programa do Ministério de Educação, o Programa Nacional de Informática na Educação, que teria que atender 2 pilares, uma formação de professores especialistas para colocar o programa para funcionar no seu estado, e o outro pilar, quando esse especialista tivesse retornado da pós-graduação, fazer formação em massa dos nossos professores, também orientá-los no uso dos laboratórios de informática que estariam sendo implantados na época nas escolas. Então, esse programa ele nasceu com o Ministério de Educação, ele chamava Programa Nacional de Informática na Educação, e teve a necessidade de que nós viajássemos, para o estado do Pará, onde se concentrou todos os professores da região norte. A nossa formação foi na Universidade Estadual do Pará, no qual nós passamos 4 meses em formação e depois retornávamos ao nosso estado para propagar e planejar, implantar esse programa dentro do estado. E foi assim que nasceram os primeiros 11 especialistas em 97 em Informática e Educação, da Secretaria de Educação, e logo em 98 o estado teve que enviar mais professores para atender mais uma demanda. Então, enviou mais 12 professores, 6 de Manaus e 6 de Itacoatiara,
para que a gente pudesse atender uma necessidade grande do nosso estado, né? Hoje, o nosso estado ele conta com 450 mil alunos. Então, imaginem que nós temos todas essas necessidades de atendimento, de formação, precisaríamos de vários especialistas para esse atendimento. Mas o que aconteceu? Né? Em 98, conforme a gente já tinha terminado a nossa formação, nós viemos, né, para Manaus, inauguramos os nossos NTEs, que são Núcleos de Tecnologias Educacionais. Esses núcleos eles eram compostos de 2 laboratórios de informática, com 20 computadores cada, onde a gente trazia representações de professores das escolas que seriam contempladas para essa formação. Qual é a formação? A formação era nós trabalharmos com ele o uso do computador como ferramenta pedagógica dentro do seu componente curricular. Então, eles passavam uma semana, uma formação de 20 horas conosco, e depois a missão deles era ir para a escola e multiplicar esse conhecimento no próprio laboratório de informática da escola, acompanhado pelo seu multiplicador, o especialista que ficavam nos NTEs. Né? Então, gente, aí é quando, em 98, a gente inicia os primeiros atendimentos, né? Nós recebemos laboratórios para montar em 21 escolas e a demanda de atendimento nas escolas foi grande, porque a gente tinha que acompanhar essa montagem desses laboratórios e também aproveitar e fazer a formação de todo o público de professores da escola. Depois também se gerava um acompanhamento, que era já a utilização desses computadores com os professores e suas turmas. Então, nós tínhamos um programa que nós acompanhávamos enquanto os nossos outros colegas estavam estudando. Em 99, quando os nossos outros especialistas chegaram já com a formação, nós integramos na equipe, a gente já tinha um pouquinho mais de experiência com essa questão, tanto o NTE Centro, a equipe do NTE Centro, né, que era da SEDUC, como a equipe do NTE Parque 10, que é da CEMED, já tinha um pouquinho de vivência nessa prática e acolhemos os nossos outros especialistas. Essa equipe ela sempre trabalhou muito unida, nós não tínhamos nenhum problema de partilhar informações, trocar ideias, até porque a gente cresce nesse processo, né? E começamos a propagar mesmo essa formação, acompanhar. Tivemos alguns entraves? Tivemos. Quais entraves? Aqueles entraves do que o novo assusta, né? Então, os professores olhavam para os computadores, né? E pensavam, gente, eu vou quebrar, os meus alunos vão quebrar, e o que vai acontecer se quebrar? Né? E aí a gente falava, não, você não pode ter medo, né, de quebrar. Então, a primeira barreira que a gente teve que vencer, tanto dos professores das escolas quanto dos gestores, era esse medo, né, de danificar os equipamentos, porque eles estavam ali para um uso e a gente insistia muito nesse uso, de forma ordenada, que ele trabalhasse em conjunto com outros professores, porque vocês imaginem, um laboratório grande com várias crianças, né? Então, todos esses medos, eles precisaram ser vencidos no período que a gente estava em formação com os professores. E de 2000 a 2003, o NTE da Prefeitura continuou funcionando ativamente. E, infelizmente, a gente começou a ter perdas, né, de NTE.
O NTE do Estado, ele acabou, o que tinha, o centro, ele acabou encerrando suas atividades e os especialistas estavam atuando em outros setores, certo? E o certo é que, por não ter saído uma estrutura física como o NTE Centro tinha para o NTE Planalto, apesar de ter prédio, apesar da gente ter visitado, infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade à obra, os especialistas do NTE Planalto ficaram apoiados pelo Centro de Formação Padre José de Anchieta. Então, os formadores vieram, né, os especialistas, começaram a atuar no Padre José de Anchieta e ficaram, e ainda estão, alguns, até agora em 2022. Né? Então, a gente tem aí uma sequência. Nós, na época, trabalhamos com a formação de muitos professores, né? As escolas, a gente tinha laboratório de informática em escola de quarentão, né? Que a gente chama 40 salas de aula. Vocês imaginem uma escola de 40 salas de aula, quantos professores tem nessa escola? Então, quando a gente ia para essa escola para fazer formação, nós passávamos aí uma semana dentro da escola acompanhando aquele professor, acompanhando as atividades, irem para frente, né? Então, o que aconteceu depois com isso? Algumas escolas ficaram ainda por receber a montagem dos equipamentos, e já quem já ficou acompanhando mesmo tudo isso foram os especialistas do NTE Planalto, porque os especialistas do NTE Centro acabaram se espalhando em outras atividades, né? E do NTE Itacoatiara, que foram no segundo ano fazer a especialização, acabaram também atuando em outras atividades dentro do próprio município. O que eu quero dizer com isso, gente? Que tudo depende de uma política, né? Uma política pública mesmo, de incentivo. O que aconteceu em outros estados? A gente tem NTEs até hoje funcionando, que já mudaram até de nome, eles continuam como uma força dentro dos seus estados, né? E, infelizmente, no nosso estado, os da SEDUC acabaram perdendo um pouco de força no decorrer do tempo, mas não deixaram de ter atividades sendo feitas por especialistas que estavam compondo a equipe do CEPAM. Né? Isso daí, a nossa semente, ela continuou, né, de alguma forma, mas não com a força que deveria ter tido. E aí a gente pensa, se a gente tivesse tido toda essa força, no período da pandemia, a gente não teria atravessado melhor? Porque os nossos professores, eles já estariam preparados para esse enfrentamento, né? E o que a gente pensa hoje? Os professores falavam assim, meu Deus, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu estava no presencial, agora de forma remota. Mas por quê, gente? Porque ele utilizava a hora dele ainda para descobrir como que ele iria planejar uma aula remota, né? Então, ia requerer dele mais tempo para que ele dominasse tudo dali do computador, né? Das ferramentas, e depois ele entrava com a parte do componente dele. Então, é claro que se ele tivesse um domínio e esse domínio não tivesse se perdido nessas formações no decorrer do tempo, a gente tinha enfrentado de maneira muito mais efetiva essa questão da pandemia. Né? Então, os professores tiveram que aprender na necessidade. Eles tiveram que se sair bem na necessidade, porque a gente precisava fazer educação. E aí é quando eu digo que entrou uma parceria,
né, entre CEPAM e CEMEAN, o CEMEAN fazendo o aula em casa e o CEPAM minimizando essas lacunas de formação dos professores. Foi um treinamento em serviço e na necessidade, né? Então, é nesse sentido que eu digo que a gente, por ser dessa área, nós temos sempre que lutar por essa necessidade. A pandemia mostrou a necessidade e que, mais uma vez, a gente tem que bater o pé e dizer que não pode voltar mais atrás, gente. Porque os alunos, eles já pedem isso dentro da sala de aula, né? Então, ele pede esse professor diferenciado, ele pede esse professor que tenha acompanhado esse desenvolvimento durante o tempo, né? Aí eu vou demonstrar para vocês os pioneiros, né? Nós temos alguns pioneiros aí, está faltando a foto dos especialistas de Taquatiara, mas nós temos aí a professora Verônica, tem eu, tem a Fabiane, tem o professor Augusto, a Estrela, a professora Helena Pontes, Helena Menezes, a professora Olívia, a Valéria, deixa eu ver quem mais, Mariluce Marques, a Mariluce Santiago, e eu vou citar a Ivana, e eu vou citar o nosso amigo que, infelizmente, no período da pandemia, o professor Eloy, veio a falecer, né? E está aí em memória nessa foto, porque todos nós construímos uma parcela, demos uma parcela de contribuição para o nosso Estado nessa frente. E estar aqui hoje falando para vocês sobre isso é um prazer muito grande, porque eu nunca esqueci dessa necessidade, né? Infelizmente, a gente tem que retomar a necessidade, né? E a gente está tentando fazer isso. Na próxima slide, vocês vão ver como que a gente está fazendo essa retomada. Então, nós temos aí 2020, né, quando pensaram em verificar quem ia ser responsável, qual departamento da Secretaria de Educação iria ser responsável pela retomada dessa parte de tecnologias educacionais, no sentido de gerar uma política, porque a gente precisa ter política, porque quando se gera uma política, pode sair quem está e a política fica, né? Mas quando a gente gera projetos, a gente sai e os projetos saem com a gente, né? Porque muitas vezes não tem continuidade. Então, foi pensado em trazer para o Centro de Mídias todos os projetos de tecnologias educacionais que estavam pulverizados em vários departamentos da Secretaria. A gente tinha alguns no CEPAM, nós tínhamos alguns no DEP e espalhados mesmo. Nascia e não tinha pai nem mãe, não sabia como ia acompanhar, entendeu? Não tinha uma referência, né? Então, foi quando o secretário Luiz Fabian, anteriormente a professora Cuca Chaves, pensou, né? Vamos levar para o Centro de Mídias, que trabalha já com tecnologia, já trabalha com a questão do desenvolvimento do ensino mediado, a oferta de educação básica para comunidades remotas. A gente coloca lá e verifica a junção desses especialistas para que possa dar continuidade a esse processo. Então, veio para cá a Educação Conectada, que é a professora Estrela e o professor Augusto, que cuidavam dentro do CEPAM. Nós trouxemos a Educação 4.0, que é a entrega de notebooks com conteúdos embarcados para localidades e crianças, né, que têm baixa conectividade ou nula conectividade, com conteúdos de língua portuguesa e matemática, para que eles possam estar evoluindo nessa questão da aprendizagem para os exames de larga escala. Então, nós trouxemos também esse projeto para cá, como das plataformas digitais,
E nós estamos com um projeto prioritário que foi lançado pelo governador em 2021, que é o Fazer para Aprender, que nós temos um desafio grande de implantar 100 laboratórios multi-instrucionais, né, maker, nos SETs e outras escolas também que precisam, que tem a questão da baixa vulnerabilidade, né? Alta vulnerabilidade, desculpa. Para isso, nós tivemos que montar equipes, né? Então, a equipe que hoje está à frente, né? Nós temos a professora Sabrina, que é a gerente, né, dessa gerência que vai cuidar, que já está atuando com tecnologias educacionais. Nós temos a professora Aldemira, que é a coordenadora, que a gente diz de acompanhamento e assessoramento dessa efetividade dos projetos na escola, né, dos projetos na escola. Nós temos a Carolina Oliveira, que cuida da parte toda de coordenação dos projetos educacionais, mesmo as oficinas, a formação. Ela faz a formação de multiplicadores internamente para poder propagar a informação na escola. Nós temos a professora Jeane, que cuida da parte das plataformas digitais, né? Então, nós temos várias plataformas digitais, tanto nossas mesmo, quanto privadas, né, que oferecem conteúdos para os alunos de todo o ensino da educação básica. E nós, agora, em 2021, começamos, né, com as nossas primeiras, vamos dizer assim, perninhas fora do CEMEAN, que são os assessores de tecnologias educacionais. Eles estão lotados, né, nas coordenadorias distritais. Por enquanto, nós só temos aqui em Manaus, mas a ideia é ter um também por coordenadoria regional. E nós estamos aí com o edital a ser lançado, agora em julho, do articulador de tecnologias educacionais. É aquele professor que tem essa habilidade e que gostaria de movimentar os projetos de tecnologia dentro da sua escola. Ele vai ser o responsável pelos espaços, ele vai ser aquela pessoa que vai articular com os outros professores a utilização dos espaços, levar oficinas, formação mesmo, né? Ele vai ser esse articulador. Então, essas equipes já começaram a atuação. Nós temos aí o primeiro Orquitec que eles fizeram o ano passado, para os assessores, né, para os coordenadores distritais, para que eles entendessem essa filosofia, porque a gente precisa começar a disseminar nas pessoas que são responsáveis, porque senão a gente não consegue, lá na ponta, só ir com quem vai trabalhar com a gente, né? Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. E eles já estão indo para a escola fazer movimento, fizeram um levantamento nas escolas, onde a gente tem laboratórios funcionando, onde a gente tem outros projetos funcionando, e estão dando direcionamento. Então, nós fizemos um levantamento do que existe, para a gente dar só o acompanhamento, sabe? Fazer a parte pedagógica desse acompanhamento, levar formação para aquilo que eles estão precisando, para que eles possam não se sentir sós, né? E aí a gente começa a construir uma política que, se Deus quiser, a gente consiga caminhar e evoluir mais nesse sentido, tá bom, gente? Então, essa é a ideia de como nós começamos e que fases nós passamos e como nós estamos e o futuro, tá? É o que a gente pretende e espera sempre contar com a universidade, Fabiane, para fazer uma entrega para a gente de professores que estejam aptos, né, a entrar nesse mercado já com esse intuito, né, de fazer uma aula diferente, de usar a tecnologia a seu favor, porque a gente vem falando disso, gente, desde 1997. Nós estamos em 2022, né, Augusto? A gente já está de cabelo branco, gente. Então, nós precisamos ver, antes de nós nos aposentarmos,
essa efetividade, sabe? É o meu desejo, e eu sempre brinco com a minha equipe aqui, vocês têm que efetivar isso, porque eu preciso me aposentar vendo as coisas funcionarem como eu desejei em 1997, né? Então, é isso, professora Estrela. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir rapidamente uma história, né? E estou aberta aí a qualquer questionamento que se fizerem necessário, tá bom? Obrigada, professora Vilmara. É uma história muito bonita, né? Isso mexe até com o meu coração, porque eu faço parte dessa história. E assim, e também tenho esse desejo muito grande de que a tecnologia na escola ela seja realmente efetivada. É um desejo muito grande que os professores realmente usem tecnologia com os alunos, que façam uma aula dinâmica, uma aula assim que o aluno possa experienciar várias coisas, né? Então, assim, no início, lá em 97, quando tudo começou, nós vimos que tudo era muito pioneiro, muito de início, nós nem sabíamos muito como fazer, não é isso, Vilmara? Mas aí o tempo passou e realmente a gente evoluiu. E aquela nossa equipe ali era muito boa mesmo. Aquela equipe era uma equipe de excelência e que todos foram aproveitados. Todos foram. Então, muitos não ficaram no NTE porque foram fazer outras coisas, foram convidados, né, para outros espaços. Vilmara mesmo sempre vem trabalhando com essa parte de tecnologia, já trabalhou até em espaços privados, né, e fez um excelente trabalho. Sempre tenho acompanhado. Vilmara foi minha primeira parceira no trabalho de tecnologias e aprendi muito com ela, venho aprendendo muito nesses últimos anos também. Então, apesar de que muitas vezes nós não estamos juntas, mas sempre estamos conectadas, né? E aí, naquela época, nós começamos. Então, foi essa política pública do governo federal que deu início a essa inserção da tecnologia. E naquele tempo, ninguém tinha tecnologia e foi um momento também que a tecnologia ela começou a se tornar mais acessível às pessoas, né? Foi naquela época que eu comprei o meu primeiro computador. Não sei você, mas foi aquela época que eu tive acesso ao meu primeiro computador. Então, hoje é diferente, né? Então, a universidade, naquele momento, não entregava professores que estavam capacitados, professores que utilizavam essa tecnologia já para trabalhar com os alunos. Então, como o Vilmara falou, era muito complicado, foi muito difícil. Alguns tinham medo até de pegar no mouse, não era, Vilmara, lembra? Lembro. Precisávamos pegar na mão deles. Isso nós fazíamos com muito carinho, né? Eu lembro e tenho saudade desse tempo. Mas hoje a universidade ela já trabalha com isso, é uma política que já está disseminada, né? E eu gostaria de ouvir da professora Fabiane, né? Como falei a vocês, a professora Fabiane, ela é professora da Faculdade de Educação. Então, quero saber dela como é que está a inserção das TICs ou o trabalho das TICs na formação inicial dos nossos professores. Professora Fabiane, pode nos contar um pouco de como isso está acontecendo lá dentro da universidade, da nossa casa? Bem, professora Estrela, primeiramente eu gostaria de agradecer esse honroso convite de fazer parte deste momento formativo, dizer da minha satisfação de poder contribuir e continuar nessa missão que assumimos quando fizemos parte daquela equipe de multiplicadores do NTE. Desde 98, né, quando passei por esse processo formativo, continuei atuando no processo de formação docente e nós esperamos profundamente que esse conteúdo que é produzido hoje aqui sirva, né, de inspiração, sirva de espaço de fortalecimento, de início ou de consolidação da sua formação docente, de você que nos acompanha aí nesse segundo encontro sobre formação de professores na área de tecnologia. A professora Estrela nos faz um convite, né, para falarmos de como essa questão da tecnologia hoje está nesta formação inicial de professores. E é um convite muito importante, porque assumi recentemente o compromisso de ser vice-diretora da Faculdade de Educação, com esse propósito, né, de contribuir na formação dos nossos professores.
entendemos que a base de qualquer uso da tecnologia parte dessa formação inicial de qualidade, consolidada e na universidade, né, de preferência dentro de uma universidade pública. E por que dizemos isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes os nossos futuros professores acabam procurando uma universidade privada, não porque procuram uma universidade privada, porque já é difícil cursar uma universidade e muito mais difícil é fazer uma universidade que você ainda tem que pagar por isso. Então, fazer esse convite para todos aqueles que desejam ser professores, que procurem a universidade. A universidade é uma universidade do Amazonas. E nesse movimento formativo, eu penso que é fundamental reconhecer o papel da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que tem chegado nos mais distintos municípios, oferecendo essa formação importante, basilar, para que o professor, a partir dessa formação, consiga fazer uso dessa tecnologia de uma forma qualificada, de uma forma construcionista de fato. Tendo isso como princípio, a minha fala ela reúne um pouco dados e elementos de pesquisas e de materiais que foram produzidos por professores da educação básica e por professores da universidade, neste período de experiência tecnológica, vamos assim dizer, criado, proporcionado e praticamente nos obrigado, né, nesse contexto da pandemia. Dizer também a vocês que a Universidade Federal do Amazonas tem um banco de teses e dissertações, na qual, inclusive, consta a minha dissertação de mestrado, que traz um pouco dessa trajetória dos NTEs no Amazonas, em especial do NTE Planalto e Centro, que foram os dois grandes NTEs, um pouco dessa história dos multiplicadores que a professora Vilmar ainda há pouco colocou. Então, quem quiser se aprofundar, vai lá no TED, baixa a dissertação de mestrado da professora Fabiane, que fala exatamente sobre o Proinfo, né? Sobre essa nossa experiência. Então, dizer para vocês que eu continuo nessa missão de formar professores preferencialmente com esse viés da tecnologia, tenho me esforçado por onde passo, né, de ter essa formação também que eu recebi como fruto de uma política pública que traz retorno, que volta para esses meus colegas da educação básica. Hoje eu estou na universidade, mas eu gosto sempre de lembrar que fui professora desta casa, que tenho uma profunda ligação e uma consideração por esta educação básica, que não estou na universidade, né, isolada desse contexto. Então, a gente sempre procura se relacionar. O ano passado, eu finalizamos a coordenação de uma oferta de mestrado para 30 professores da educação básica, um mestrado fantástico, em que todos concluíram, com produção excepcional, com qualidade de pesquisa e com profissionais que vão voltar para a educação básica, e a gente espera também contribuir e fazer um pouco desse percurso histórico que nós hoje contamos aqui com vocês e partilhamos, né? Primeiro dizer que a questão do uso das tecnologias durante a pandemia, ela foi extremamente desafiadora. E por que foi desafiadora? Porque nós, apesar de termos uma formação na universidade, ainda sabíamos da necessidade disso, mas tínhamos uma espécie de dificuldade, de fato, né, de operacionalizar este processo. Então, na fala dos professores, foi muito comum a gente encontrar essa ideia de que ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. E aí a gente precisa reconhecer que estes professores, de modo geral, contribuíram sensivelmente para que a educação acontecesse. Portanto, eles aceitaram o desafio de, muitas vezes, sem uma formação para o uso dessa tecnologia, encarar esse desafio. Esse desafio ele não foi feito à revelia, ele contou com todo um aparato legal, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual, né, com legislações que, de certa forma, ampararam não só a construção de um calendário letivo, mas de uma estrutura pedagógica e normativa que pudesse operacionalizar o uso das tecnologias e a forma, né, de um ensino remoto emergencial para aquele momento. Então, é importante a gente lembrar que
que o que fizemos não foi educação à distância. Alguns professores, né, costumam, nós fizemos educação à distância. Não foi. A educação à distância ela tem um marco legal, ela tem um marco regulativo que em nada se compara ao que nós fizemos na época da pandemia. Então, o que fizemos, de fato, foi um ensino remoto, em que o uso de diversas tecnologias, né, foram importantes para este movimento construído e constituído pelos esses professores, né? Essa apresentação que eu trago para vocês apresenta um pouco do contexto que nós vivenciamos tanto na universidade quanto por professores da educação básica. Nesse movimento, né, nós temos, como já dissemos, um amplo amparo legal no âmbito nacional, na esfera estadual, e eu acho que no conjunto das escolas elas acabaram também se preparando, se organizando para que isso fosse possível. Nós temos na fala de professores, e essas falas elas estão amplamente registradas cientificamente em materiais que foram produzidos, né? Nós temos alguns livros que estão hoje disponíveis na página da universidade, a própria Secretaria Municipal e Estadual de Educação acabou produzindo também relatos de experiências sobre esse momento. Eu mesmo participei de uma formação com professores no âmbito da especialização pela UEA, em que relatos e experiências foram registradas desse uso de tecnologia. Então, nós vivemos um período emergencial, remoto, né, com com uma ampla produção de relato e tecnológica deste período. Na fala dos docentes, a gente encontra, né, uma forte presença do entendimento de que nós tivemos uma limitação dos estudantes do contato com a tecnologia. Então, é verdade, né, que os estudantes, eles têm uma ligação cotidiana com o celular, com as redes sociais, mas este uso não se equipara, muitas vezes, ao uso que nós precisamos fazer, ao uso pedagógico desses instrumentos tecnológicos. Então, o que acontecia? Muitas vezes os estudantes não tinham acesso a um celular, o celular muitas vezes era um celular da família, um celular que precisava ser partilhado por 2 ou 3 estudantes da mesma residência. Então, para além das nossas limitações pedagógicas, que a gente reconhece que tinha, e elas eram muitas e ainda as temos, havia essa limitação do próprio recurso tecnológico, né? Ele não era disponível, ele não era uma tecnologia, eu diria, usual pelos estudantes para aquele uso, para aquela finalidade pedagógica, né? Então, havia essa pouca familiaridade, tanto dos estudantes quanto dos professores, né? E uma espécie de limitação temporal para que a gente pudesse iniciar o uso desses equipamentos, né? Como nós dissemos, nós tivemos uma espécie, né, de dificuldade também no sentido de produzir esse material. E nesse ponto, a gente precisava, de certo modo, do apoio das famílias. Então, muitos professores, né, faziam atividades em que contavam e necessitavam do apoio das famílias. Apesar das famílias, naquele momento, algumas estarem em casas, a grande maioria, né, por questões econômicas, tinha que estar fora. Então, havia uma espécie de limitação da família no próprio sentido do acompanhamento, né, desses estudantes. Por favor, pode passar o próximo slide? Então, a gente tinha, né, uma família com pouca disponibilidade e pouco tempo e pouco conhecimento para acompanhar aquela atividade. No ensino médio, nos anos iniciais do ensino fundamental e principalmente, né, na universidade, a gente tinha maior autonomia dos estudantes, portanto, desses sujeitos que faziam, né, a própria interação e eram muito ativos nesse processo de aprendizagem, mas quando nós tínhamos os anos iniciais e a educação infantil, a gente tinha um processo muito mais complexo. E é importante a gente lembrar que a escola e a própria educação, ela não funciona à revelia daqueles problemas que que as famílias apresentam. Então, muitas famílias passavam por processos de adoecimentos sérios. No Amazonas, ninguém passou incólume da pandemia, né? Todos nós perdemos um parente, perdemos um amigo, perdemos alguém, inclusive, que fazia parte da trajetória do NTE. Então, não foi possível, muitas vezes, contar com o apoio da família, porque a gente tinha também, né, e os próprios estudantes tinham problemas em relação à perda de entes familiares, que, de certa forma,
afetava profundamente o seu desempenho acadêmico. Então, não bastava ter conhecimento de tecnologia, não bastava muitas vezes ter o suporte daquela tecnologia, como principalmente o caso dos celulares e tablets, né? Havia essa limitação em relação ao próprio contexto pandêmico que também nos assolou. Em relação, né, aos marcos legais, a gente viu que nós não tivemos grandes problemas. Tanto os conselhos federais, estaduais de educação, eles atuaram fortemente no sentido de nos dar este amparo. Então, a educação, naquele momento, ela foi, de certa forma, se recriando e se refazendo, perfazendo em função daquele contexto. E nisso a gente precisa reconhecer. Não foi por acaso que esses professores fizeram isso. Isso a gente precisa reconhecer que foi feito por esses professores a partir de uma formação inicial que nós tínhamos. Então, não houve uma lei que dissesse como a educação seria operacionalizada. Houve um marco legal que dizia que nós poderíamos operacionalizar daquela forma. De fato, foram os professores e as secretarias que criaram movimentos e que criaram formas de fazer essa educação, que, como nós falamos ainda há pouco, não é uma educação à distância, né? Foi uma educação no formato remoto. E aí, nesse formato, a gente começou a se ambientar com palavras como síncrono e assíncrono, que foram típicas do ensino emergencial remoto. Então, de forma assíncrona, né, nós tínhamos, assíncronas, nós tivemos algumas dificuldades, né, relatadas por nossos estudantes e por nossos professores. A gente esquecia que os nossos estudantes, eles tinham uma vida, eles tinham aqueles problemas, e a gente acabava, muitas vezes, sobrecarregando esses estudantes de atividades. Então, qualquer processo interativo que a gente pense para o uso da tecnologia, a gente precisa pensar que você que nos acompanha aí de forma virtual não está só para nós, né? Você tem uma vida, você tem outras aprendizagens que ocorrem muitas vezes naquele mesmo momento, né? Então, havia esse problema no momento assíncrono, uma espécie de sobrecarga de atividades. Houve também na fala dos nossos estudantes, dos nossos professores, o reconhecimento de que o espaço de aprendizagem ele é importante. Então, se a gente precisa pensar, né, numa educação que conte com tecnologias, a gente precisa pensar que a família, que o ensino remoto, que a educação à distância, elas ocorrem no nosso lar, mas elas precisam fundamentalmente de uma infraestrutura, de um espaço para se aprender. Então, não era incomum a gente ver estudantes, muitas vezes, que estavam lá estudando na rede, né, que estudando na cama, ou às vezes tinham vergonha de abrir sua câmera, porque a câmera revelava, muitas vezes, condições precárias da família. Então, a escola, enquanto espaço público de aprendizado, foi uma outra lição que a pandemia nos trouxe. Ela tem um valor, ela contribui, sim, e muito para a aprendizagem. Então, não há tecnologia, e aí é importante que a gente pense, o computador é fundamental, o celular, a internet, mas esse espaço em que este estudante, em que este professor vai estar para estudar, ele precisa também ser pensado, ele precisa ser também incorporado em uma proposta formativa docente. Então, é preciso que essa tecnologia ela também seja pensada, né, com acesso ao suporte do livro, seja ele e-book, seja ele artigos, e aí é legal, como eu disse, nós temos uma vasta produção, os professores, né, vivenciaram esse ensino remoto e essa experiência com a tecnologia e ousaram contar. E aí eu digo que nós temos uma revista no programa de pós-graduação, que é a revista Amazônida. Ela tem artigos, outras revistas investiram fortemente em dossiês, que são materiais completos. Então, qualquer proposta formativa, né, nossa, para docentes, neste formato, à distância ou remoto, ele precisa também ser pensado a partir de que este professor, como no ensino presencial, de que este estudante, como no ensino presencial, ele não aprende apenas nessa interação com o professor e com a tecnologia. Os livros, né, aquela produção científica, ela se mostrou novamente indispensável. Então, o que nós vimos foi um ensino assíncrono que
tinha essa sua assincronidade marcada por essas 3 necessidades básicas, né? Esse não acúmulo de atividade, a necessidade de um espaço propício e a necessidade dos bons e velhos materiais didáticos, científicos, como a questão dos livros e das bibliotecas. Então, pensar numa proposta, né, tecnológica envolve fundamentalmente este tripé. Numa comparação, né, com aquilo que aconteceu na graduação e na educação básica, a gente pegou um pouco a produção, nós podemos afirmar que nós tivemos na graduação, né, poucos relatos de estudantes com falta de estrutura tecnológica. Então, as universidades, tanto a UEA quanto a UFAM, elas tiveram, de alguma forma, a condição financeira, política, né, de propiciar a seus estudantes algum suporte com os chips. E aí é importante a gente lembrar que a pandemia ela nos pegou a todos de uma maneira, eu diria, surpreendente, porque nem as operadoras, muitas vezes, tinham, né, uma tecnologia que a gente pudesse disponibilizar aos estudantes. Então, não adiantava a gente ter, muitas vezes, o recurso financeiro. Faltava, de fato, uma estrutura tecnológica, não só, evidentemente, para o nosso estado, mas para todo o Brasil. Mas, evidentemente, que a Amazônia ela tem uma tipicidade muito mais complexa. Então, nós não temos hoje ainda uma estrutura tecnológica, né, que seja capaz de oferecer esse contato, essa interação entre nós, formadores, estudantes, professores, né, enfim, a todos. Enquanto que a gente tinha na educação básica muitos relatos de estudantes que não conseguiam acesso. E aí, né, essa proposta que a SEDUC desenvolveu, a CEMED desenvolveu, né, do ensino a partir das aulas em casa, de vários projetos, né, que levavam, de algum modo, apoiou essa situação que os estudantes tinham em relação ao não acesso às tecnologias. Entretanto, né, os dados apontam que apenas 45% dos nossos estudantes da rede, né, estadual e municipal conseguiam acesso mesmo pela televisão. Porque ainda que a televisão esteja, né, para quase que em todos os lares, os nossos estudantes da educação básica, eles não tinham a mesma autonomia que muitas vezes os nossos estudantes do ensino superior possuíam, né? Então, alguns estudantes do ensino superior, eles revelam nos seus depoimentos, e a gente encontra isso na produção, né, que eles não conseguiam se concentrar. Então, a forma como nós chegávamos, né, seja no assíncrono ou no síncrono, elas não propiciavam a esse estudante que tinha uma vida inteira marcada pela presencialidade, uma troca automática, né, e quase que obrigatória para o virtual. Então, não é fácil trocar, nem na forma operacional, nem na forma cognitiva. Então, nós tivemos muita dificuldade para que os estudantes se acostumassem. E isso levou, evidentemente, a altos índices de abandono, né? Então, imagina que, remotamente, a gente consegue identificar um conceito que era extremamente presencial. Ou seja, nem a ideia daquele avatarzinho era presente nos assíncronos. Então, a gente consegue identificar que, nesse período de ensino remoto emergencial, nós tivemos, ainda que neste modelo, um alto índice de abandono. E esse abandono não foi só pela questão do acesso, foi pela falta de familiaridade com esta tecnologia. Ou seja, e aí a gente ratifica a fala da professora Vilmara, nós não tínhamos, muitas vezes, era a ambientação com essa tecnologia, porque isso faz toda a diferença. A sala de aula ela é um ambiente de conforto para o nosso estudante. É lá que ele se refugia, muitas vezes, de violências. É lá que, muitas vezes, ele se refugia da fome. É lá que ele se refugia da dor do abandono. Muitas vezes, ele encontra o carinho. Então, ele não tinha este suporte neste ambiente virtual. A escola, portanto, se comprovou, na pandemia, como um grande espaço de democratização e de aprendizagem, ou seja, o conteúdo que a gente produz na escola, e aí o virtual, e aí as tecnologias nos ajudam muito, ele é fundamental, ele é importante, mas ele não é substitutivo
dessa construção histórica que nós temos, que é a escola, dessa construção histórica de afinidade que nós temos, que é a relação professor-aluno. Então, essa relação se mostrou fundamental. Foi ela, muitas vezes, que fez o Aula em Casa ter sucesso, porque eram nossos professores que, pelo WhatsApp, pelo grupo dos alunos, né, faziam com que aqueles alunos respondesse e correspondesse àquilo que nós tínhamos naqueles programas televisivos. E a secretaria rapidamente percebeu isso, né? Investiu no programa, quando percebeu, né, eu acho que reafirmou a necessidade de que cada professor que estivesse, né, vinculado àquela turma fizesse essa interação. E essa interação assegurou que a nossa evasão não fosse muito mais alta, né? Que o abandono desse estudante não fosse muito mais alto. Que não era só um abandono educacional, de conteúdo, era um abandono de toda uma trajetória, de toda uma história construída, né? De uma ligação que a gente tem com a nossa população. Então, nós tivemos, de fato, essa realidade, né? E nessa realidade, portanto, a gente evidencia, né, que nós temos uma inserção tecnológica que ela é marcada por esse contexto social. Portanto, não bastava a gente produzir, não basta a gente produzir conteúdos, a gente precisa entender que esse conteúdo que nós produzimos, ele é marcado, né, por essa presença dessa tecnologia que muitas vezes não está presente nas nossas escolas, na nossa vida cotidiana, que ela está presente com uma outra finalidade. Então, a formação de professores, ela se revelou fundamental, acho que ela se consolidou, de fato, como um grande marco e como o principal marco operativo do uso das tecnologias. E nós temos, a partir do levantamento que fizemos na literatura, a certeza de que estes professores fizeram, a partir da sua formação, a efetivação de uma educação remota, emergencial, muito mais humana, muito mais fortalecida e totalmente diferente da proposta de educação à distância. Portanto, o que fizemos na pandemia, a partir do uso das tecnologias, inclusive com redes, né, de comunicação, em que os estudantes já tinham ambientação, acho que onde mais nós funcionamos, por exemplo, foram nos aplicativos de mensagem que os estudantes já tinham ambientação, e olha aí como eu falo, a necessidade da ambientação do estudante com a tecnologia. Onde ele tinha ambientação e tinha a possibilidade de acesso, a coisa funcionava, né, com grande, eu diria, envergadura, né? Nós tivemos bons resultados. Então, a formação de professores para o uso das tecnologias, né, numa abordagem pedagógica, por favor, próximo. Ela não se trata, né, de um aprender sobre. Então, a gente tinha uma formação tecnológica, eu acho que antes da pandemia, no aprender sobre. Portanto, muitos professores tinham aprendido sobre tecnologia, sobre a importância de usar essa tecnologia. Talvez o grande ganho que a pandemia tenha nos dado tenha sido essa possibilidade de integrar, de fato, as tecnologias as nossas formas de fazer escola e educação. Tanto que algumas escolas, hoje, eu tive a experiência de acompanhar o estágio de alguns estudantes, né? Quando elas têm alguma intervenção nas suas atividades, seja por questões elétricas, seja pela própria questão da formação ou de alguma outra intempérie que ocorre na escola, eles já conseguem lançar mão, né, desta tecnologia como forma de dar suporte àquele estudante naquele momento em que nós não temos sala de aula, tá? Eu deixo para vocês alguns slides que nos apoiam, que nos ajudam, e algumas referências também, que vai ficar aí para que a gente possa depois, né, continuar, porque essa é uma outra característica, né, do uso das tecnologias. Ela precisa dessa autonomia do sujeito à medida em que ele usa essa informação, esse conteúdo produzido como um momento inicial da sua formação, como um start, para que ele vá lá, né, procurar, e ainda que seja virtualmente, esses outros conteúdos que vão dar suporte para a sua formação. Também esse material que a gente leu e que a gente vai disponibilizar aí como referência nos trouxe uma indicação importante.
E era aquilo que o Papert colocava, né? Da tecnologia, da inserção da tecnologia. Na pandemia, muitas tecnologias foram utilizadas para reforçar o viés instrucionista da tecnologia. Ou seja, nós tínhamos pouquíssima interação dos estudantes. A perspectiva construcionista ela foi pouco observada. Ou seja, nós tivemos muita dificuldade de proporcionar a interação com os nossos estudantes. Muito também, e aí é interessante que eu tenho um estudante que faz uma pesquisa de mestrado sobre isso, né, porque as tecnologias elas não são criadas para usar na educação. Elas são sempre tecnologias adaptadas. E nesse processo de adaptação, a gente não tem esse movimento que nós operacionalizamos no cotidiano da sala de aula. Então, é imperioso que nós, educadores, de certa forma, sejamos ou partícipes, né, da criação mecânica da tecnologia, ou, de fato, sujeitos, para que nós tenhamos tecnologias que a gente possa utilizar na sala de aula e que, de alguma forma, ela seja, de fato, adequada às abordagens pedagógicas, criacionistas, progressistas que a gente tem na nossa formação. Porque o fato da gente, muitas vezes, adaptar, né, o uso de tecnologias que são mídias sociais, que são, às vezes, editores de textos, que são, às vezes, encontros de reuniões organizacionais, não dão vazão àquilo que a escola precisa, aquilo que nós, professores, precisamos. E daí eu penso que é importante a gente reafirmar a política pública no nosso Estado. Como a professora Vilmara colocou na parte inicial dessa formação, desse encontro que estamos tendo com vocês, nós tivemos uma política pública que foi fomentada em 96, de alguma forma nós tivemos várias descontinuidades, mas a formação daqueles sujeitos foi fundamental, inclusive para essas experiências que nós estamos vivenciando agora. Eu posso apostar que sem aquela experiência nós teríamos tido momentos mais difíceis do que nós tivemos. Porque no momento da pandemia foi aquela experiência que muitas vezes ajudou a todos aqueles professores que passaram por processos formativos. Foi a experiência que nós obtivemos na formação inicial de professores no interior das nossas universidades, nas especializações, que nos deram suporte para que a gente entendesse que nós estávamos em um momento diferenciado, do qual nós nunca tínhamos tido, né, a menor hipótese de ter, e que nós tivemos uma resposta que foi, sim, uma resposta operacionalizada fortemente pelo professor da educação básica. E aí vai o meu parabéns a você, professor, que está nos acompanhando, que fez dessa pandemia algo mais suave do que ela poderia ter feito. Porque também, apesar de nossas famílias estarem profundamente adoecidas, foi você que muitas vezes pela mensagem do WhatsApp, que muitas vezes por canoa, levando atividade para os nossos estudantes, tornou esse momento mais leve e, eu diria, até suportável. A escola fez muita falta. A escola faz falta. A gente entende que a tecnologia ela é necessária, ela é fundamental para esse diálogo. A gente entende, inclusive, que esse diálogo só é possível porque nós estamos operacionalizando a partir dela, mas você, enquanto sujeito, é fundamental. Por isso a gente aposta na formação. Eu digo que eu sou um exemplo de formação. A minha família é toda do comércio, a minha família é toda de outras áreas que não é a área de humanidades nem educação. Foi um curso de magistério que me fez professora. Foi um curso de pedagogia que eu não sabia nem o que era que me fez professora. Foi um proinfo que fez com que em qualquer lugar que eu estivesse, eu pensasse na questão da tecnologia. Eu entro na universidade porque produzo uma dissertação sobre tecnologia. Eu estou na universidade fortemente vinculada às questões da tecnologia. Hoje eu tenho a oportunidade dessa formação que me foi dada de oportunizar também essa troca com colegas da educação básica. E aí eu faço um convite para você que nos acompanha, que nós temos hoje no programa de pós-graduação também a oferta formativa no âmbito do mestrado e no âmbito do doutorado. Professores da SEDUC já fizeram num convênio inicial que tivemos, mas agora nós estamos pensando e estamos efetivando em nossos editais
pontuação especial para professor da educação básica, pontuação especial para você que foi fazer seu mestrado e doutorado lá em outros países e teve a dificuldade de validação, passar conosco por um processo diferenciado de formação, porque nós queremos, de fato, que esta universidade esteja a serviço da educação básica, né? Nós não temos sentido de existir senão para a educação básica. Então, fica aí o convite, acessem a página do programa, acessem a página da Universidade Federal do Amazonas, acessem a nossa biblioteca, porque lá nós temos muitas teses e dissertações que podem continuar lhe apoiando nesse processo formativo. E eu espero, sinceramente, nós esperamos que isso tenha contribuído para a sua formação. Obrigada, professora Fabiane. Essa fala ela é muito oportuna para este momento, né? Para nós agradecermos especialmente os nossos professores que foram assim incentivadores, que lutaram para levar a educação naquele momento de pandemia. E realmente esse trabalho inicial que nós tínhamos feito, ele foi um suporte, né? Até mesmo para a secretaria e para nós que estávamos aqui para dar suporte também ao professor que estava do outro lado lá com os alunos. E ainda continuando nisso aí, nessa questão da tecnologia, no fazer pedagógico do professor e da formação, eu vou passar a palavra para o professor Augusto para ele nos contar um pouquinho de como o CEPAM hoje ele está fazendo o uso da tecnologia na formação de professores, ou como a formação de professores para o uso das tecnologias está acontecendo no CEPAM. Professor Augusto. Olá a todos, professores e professoras, meus colegas aqui, que realmente foi uma alegria muito grande reencontrá-los, né, depois dessa experiência do NTE, do Proinfo. Antes de entrar na questão do CEPAM, eu quero lembrar da minha formação, dessa necessidade que tive da formação em tecnologia, né? de uma disciplina em tecnologia que abordasse tecnologia na minha graduação, que não tive. Tive necessidade a partir de um curso de especialização de arte multimídia. Como precisaríamos trabalhar a questão da tecnologia, era necessário ter essa expertise. E para fazer o curso, eu tive que fazer, paralelamente, um curso de informática básica, né? Informática, e aí corri atrás do que eu não tinha. Que realmente a sociedade se modernizando, a tecnologia avançando em todas as áreas, moveu assim, a educação por uma transformação, né? E buscava, aliás, necessitava de uma formação de um professor que lidasse com essas tecnologias. E aí fui fazer esse curso básico de informática e concluí o curso de especialização em arte multimídia, né? E no CEPAM, o primeiro momento que tive com o CEPAM foi num curso da TV Escola, né? Não era tecnologia digital, mas a tecnologia que se utilizava na época, né? Foi, acho que foi 97, né? Que a TV Escola nacionalmente surgiu em 96. E fui fazer ainda naquela sala do CEPAM, antes nós tínhamos salas de aula, né? Com o data show, com o videocassete, né? E depois surgindo o DVD, e aí nós fizemos um curso sobre a TV Escola. Então, se utilizava muito o recurso impresso, né? E DVD, e existia o retroprojetor na época. Essas tecnologias que somos antigos. Mas as tecnologias digitais iniciou aqui com o NTE vindo para o CEPAM, NTE Planalto, e oferecendo cursos, né, viabilizados pelo Proinfo, idealizados pelo Proinfo, e aí ali existia uma parte presencial e a distância, né? Então, trabalhávamos com o presencial, cursos presenciais no CEPAM e cursos à distância,
né? Ali nós temos uma formação presencial, essa formação no interior do estado. Então, você vê aí a quantidade de professores, alunos, né? A gente trabalhava com várias metodologias, utilizava vários recursos, além do data show, vários papéis, né? Papéis coloridos, papel... Então, tudo isso, mas a tecnologia sempre estando para mostrar, né? A partir da formação com o Proinfo, nós ganhamos, o CEPAM ganhou um laboratório de informática, na verdade depois veio com o NTE, 2 laboratórios de informática, o laboratório do CETAM e do NTE. E aí começamos a trabalhar essa tecnologia. E assim, e a proposta não era ensinar a tecnologia em si. Na verdade, a tecnologia a partir do uso de uma metodologia que possibilitasse essa tecnologia. Essa tecnologia a serviço do professor, do trabalho do professor, do trabalho da sala de aula, né? A metodologia era importante nesse sentido. E aí, sempre trabalhando nesse sentido. E nesse sentido de professor formando professor. O professor sabe das necessidades existentes na sala de aula. Então, é importante, desde o início, foi essa visão de professor formando professor, né? E no CEPAM se viabilizava sempre a presença do professor em nossas salas, nossos auditórios e nossos espaços de formação. E aí veio a pandemia, né? Tecnologia na pandemia. E se perguntou, né? Podemos passar o slide? Temos aí uma imagem bem marcante que o aluno, a sala de aula, na verdade, o vírus presente na sala de aula e o aluno ausente, né? Porque com a pandemia a necessidade de distanciamento foi vista, né? Então foi necessário a gente se distanciar e as aulas presenciais já não eram mais possíveis. Aí se perguntou, então, o que fazer a partir desta pandemia? Estamos na pandemia, como vamos realizar nossas formações? Vamos utilizar as tecnologias de forma mais frequente. As tecnologias já eram utilizadas de forma frequente, né? Mas a pandemia nos obrigou a mergulhar mais a fundo nessa questão, né? Então, inclusive, uma ONG chamada Todos pela Educação, em sua nota técnica, afirma que a pandemia, de uma certa forma, ela vem mostrando para toda a comunidade escolar da necessidade dessa tecnologia, né? E a pandemia possibilita um repensar do uso dessa tecnologia na escola, um repensar do uso, a importância dessa tecnologia na sala de aula, na escola, né? Porque antes, em nossas formações, nós fazíamos as formações, mas era necessário um esforço muito maior, um acompanhamento muito maior nas escolas para que o professor utilizasse essas tecnologias. E essa tecnologia, de uma certa forma, não era todos os professores que utilizavam. Havia experiências pontuais, que parecia que nós estávamos dando murro em ponta de faca, por conta dessa inexpressiva utilização da tecnologia, né? E agora a pandemia trouxe isso, trouxe essa necessidade de todos, até aquele professor que não tinha muito acesso, teve que buscar, teve que ir no YouTube, teve que correr atrás da internet para saber como utilizar aqueles recursos, né? Então, é muito importante perceber a importância disso. Nós estamos em 2022, então essa tecnologia deveria estar implicada no fazer do professor, no fazer do aluno há muito tempo. Nós já deveríamos estar adiantados nesse sentido, né? Sabendo utilizar esses programas de uma forma
de uma forma tão assim, autônomo, né? Tão autônoma, né? Mas assim, de uma forma tão implicada, tão junto, tão no fazer mesmo, que essa tecnologia estivesse diluída no nosso fazer. Então é importante a gente perceber essa necessidade que foi vista a partir desse distanciamento, desse uso de recursos na formação dos professores. E os nossos professores do CEPAM buscaram isso, buscaram se apreender esses recursos, aprender vários aplicativos que pudessem garantir essa relação, essa continuidade nessas formações. Então, corremos atrás de aprender esses recursos e aplicativos, né? E aí nós vamos ver alguns aplicativos que foram utilizados. YouTube, né, com os programas gravados e postados, o CEPAM criou um canal do CEPAM, justamente ali nós temos vários vídeos que viabilizamos, né, a partir dessas formações, e eles estão todos aí no canal do CEPAM no YouTube. O StreamYard, que é um programa onde é possível viabilizar palestras e até mesmo formação de uma forma muito prazerosa, é muito interessante. E aí nós tivemos que nos adequar a utilização desse recurso, né, com questão de como apresentar, como mediar, até mesmo direcionar a imagem no StreamYard. Nós tivemos também o YouTube, né, com várias formações também no YouTube, no Google Classroom, tivemos várias formações. No Classroom estamos de novo com uma formação nesse aplicativo. E o Google Meet, nossas reuniões, quando estávamos à distância, eram realizadas no Google Meet, porque também a questão não é só a formação, é a preparação dessa formação. Há os aplicativos, há necessidade de dominar esses aplicativos para a preparação da formação, né? Então, as reuniões e tudo isso, até mesmo as formações no Google Meet. E também a preparação de todo o conteúdo que vai para a cena, que vai para a tela, né? Então, era necessário dar uma qualidade maior, todas as apresentações do PowerPoint, as cartelas, né? Então, tudo isso foi bem cuidado. E também uma linguagem mais dialógica, que pudesse aproximar mais nossos alunos dessa formação. Porque estamos distantes, mas é necessário aproximar ainda mais esse aluno para essa formação, esse contato, esse diálogo, pudesse ser de uma forma que o aluno sentisse o acolhimento, a presença do professor em sua casa, né? Então, isso é importante, né? Então, tivemos que nos prepararmos, tivemos que dominar esses recursos para que pudéssemos realmente fazer essa educação à distância da melhor forma possível, né? E aí nós temos o CEPAM Digital, que é a Escola de Formação de Profissionais da Educação, que esse CEPAM Digital, criado assim, para viabilizar os cursos do CEPAM, né? Esse núcleo, inicialmente surge como núcleo em 2017. 2017 surge como núcleo CEPAM Digital, depois vira uma coordenação de educação à distância. E depois da coordenação de educação à distância surge o CEPAM Digital, que vem justamente uma plataforma onde estão disponibilizados todos os nossos cursos, né? Então, nós temos cursos para professores e para gestores. Na verdade, esse ambiente de aprendizagem é importante também salientar a questão do centro de mídias, que a partir
da necessidade desse uso das tecnologias, trabalhando a educação à distância e trabalhando dentro da pandemia, a parceria do Centro de Mídias foi muito importante. Nós já utilizávamos esse recurso do Centro de Mídias, mas a partir da pandemia nós tivemos que utilizar ainda mais, justamente para garantir esses cursos à distância. E no CEPAN Digital nós temos aí vários cursos que geralmente se agregam a partir também de alguns outros aplicativos. StreamYard, aí nós temos a professora Rose, utilizando do StreamYard, ele aí já está no YouTube, né? Então todas as formações estão ali no YouTube. Então é importante a gente perceber que sempre estivemos nos colocando a desenvolver, a viabilizar a tecnologia nas escolas. Então é importante o professor também perceber que ele faz parte de uma comunidade da tecnologia, né? Está na era digital, então é necessário que é necessário que esse professor possa dialogar com os seus alunos. E nossos alunos já estão nessa era digital há muito tempo. Então é importante também, não é só dominar a tecnologia, é necessário também dominar as metodologias ativas que conjugam, né, que conversam, que dialogam com essas tecnologias e possibilitam um aprendizado de qualidade, né, onde o aluno realmente possa ser esse protagonista. Há essa abertura para isso. Então, e assim, não só o professor precisa ser o dono da tecnologia em sala de aula, o aluno também tem a sua abertura para isso, deve ter a sua abertura para isso, porque, na verdade, ele é um nativo digital, ele conhece muito mais, né, e pode assim, contribuir muito com o professor em sala de aula. É importante que o professor busque esse conhecimento, é importante que o professor participe dos cursos, veja os vídeos, né? Agora, o conhecimento está muito mais à disposição de todos, né? Só dar um clique na internet, você consegue, através do Google, através de outro buscador, você pode ter várias informações que podem ser trabalhadas em sala de aula, ser transformado em conhecimento. E a participação do aluno, agregar o aluno enquanto também produtor de conhecimento é importante, né? Então, é isso. Professor Augusto, muito obrigada por essa contribuição que o senhor traz do que está acontecendo no CEPAN, né, com a formação de professores para o uso das tecnologias. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Vocês trouxeram assim, coisas maravilhosas para a gente, né? É importante o que está acontecendo na universidade, a disposição da universidade para nos ajudar, né? O Centro de Mídias aqui, a disposição que tem com a professora Vilmara, essa parceria que o CEPAN tem feito com o CEMEAM, para que nós possamos também ajudar os nossos professores, o empenho do CEPAN na formação de professores, não só a formação presencial, mas também agora a formação à distância, né, com o CEPAN Digital, que é um ganho que o CEPAN tem nesse momento, né, e tem vários cursos que estão sendo preparados e outros que já estão no ar. Professora Fabiane, a senhora trouxe uma coisa assim que me despertou o interesse, né? E tenho certeza que nossos professores também, os que estão aqui, os que estão aí nos assistindo, sobre a revista, né? Eu pergunto, qualquer professor que tenha uma experiência que ele queira contar, ele pode caminhar para a revista? Como ele pode fazer isso? Sim, nós temos uma seção especial na revista que a gente chama de relatos. Nós escolhemos sempre, né, a cada ano, nossa ideia é ter pelo menos 1 ou 2 artigos da educação básica em que a gente possa partilhar na revista esse relato de experiência.
O ideal é sempre, né, que esse relato de experiência seja parte de uma perspectiva científica e, portanto, de uma pesquisa. Isso é uma outra coisa muito importante que o nosso Estado oportuniza, né? Pela FAPEAM, hoje a maior parte dos nossos professores, né, podem submeter projetos pelo PCE e, portanto, tem resultado de pesquisa, fazendo aquilo que a gente sempre idealiza na nossa formação inicial, que é a vinculação, que é o entendimento de que esse professor, ele é um cientista, ou seja, nós não somos professor porque replicamos ou fazemos aquilo que fizeram conosco. Nós somos professores porque fizemos uma formação, nós entendemos a educação como um ato científico e, portanto, somos capazes de agir, pensar sobre nossa prática e repensar práticas que possibilitem a melhoria da aprendizagem e a melhoria da qualidade da nossa educação. E essa experiência, o resultado desta prática refletida, repensada, né, e projetada para um futuro, é de fato o que nós queremos contemplar. Infelizmente, né, nós temos uma pesquisa em andamento que discute, inclusive, a sala de aula do futuro, né, com algumas universidades inglesas e portuguesas, em que a gente observa que para a educação básica, e mesmo na universidade, né, o futuro ele está atrelado a muitas questões que são do passado. E a tecnologia, a inserção da tecnologia é uma. Não dá para a gente continuar sem política pública que entenda que a escola precisa estar conectada. Nós temos muitos outros problemas, que passam, inclusive, pelo acesso à internet, que passam pela formação básica do professor. Mas a conectividade das escolas, o uso da tecnologia, era uma coisa que a gente vivia e idealizava no século passado. Então, eu não posso continuar pensando que a tecnologia ela tem que ser da escola do futuro. Ela precisa ser escola do presente, porque ela já foi uma expectativa no início da nossa formação do passado. E, para isso, a gente precisa de política pública, né, para que isso se efetive. Mas o convite está lançado, o professor que está aí na escola, que nos acompanha, né, sinta-se muito convidado a fazer o envio de sua proposta na revista Amazônica. Ok, obrigada, professora. A professora Fabiane tocou um assunto que é bem interessante, né? A escola precisa estar conectada. Professora Vilmara, fale um pouquinho sobre o programa Escola Conectada. Fala só um pouquinho para a gente. Nós temos esse programa, né, que também não é de hoje, né? A gente vai estar sempre reportando, porque são programas e ações que já existem há algum tempo. Eles vão mudando e aumentando características, mas já estão oportunizando há bastante tempo, que é justamente um recurso, né, que é viabilizado pelo FNDE, para que as escolas possam estar verificando a questão da conectividade em seus espaços físicos. Para isso, as escolas precisam estar completamente limpas do seu CNPJ, né? Para que elas possam se inscrever no programa, que tem um período que abre para fazer essa inserção, mas a gente precisa estar com tudo legal, né? Para que a escola possa receber esse recurso e possa viabilizar também essa questão da conectividade para seus alunos e professores. Uma das coisas que, Estrela, a gente vem tocando, e os três falaram nessa questão, é daquela responsabilidade mesmo, né? O tempo todo a gente colocou a fala de que a gente faz para o professor, para a formação do professor. Nós não trabalhamos só, né? E uma das coisas principais que eu tenho totalmente consciência, e isso eu bato muito aqui no CEMEAN, não adianta nós termos aulas maravilhosas, com todos os recursos disponíveis, que são produzidas dentro deste centro de mídia, se a gente não tiver engajamento com ponta, né? Se a gente não tiver o engajamento com o professor, com a orientação para o uso, para que ele possa estar utilizando os nossos programas também de recuperação da aprendizagem, as nossas aulas do centro de mídias mesmo, que ficam disponíveis nos portais, para que faça um complemento das suas aulas. A gente precisa de você, professor lá da ponta. O CEMEAN, ele tem uma limitação, ele produz,
mas a gente precisa da parceria de vocês, enquanto professores de base, que estão no dia a dia com seus alunos presenciais, né? Para estar fomentando e dando acesso e oportunizando eles conteúdos que possam ajudá-los nessa recuperação, né? Então, isso daí, Fabi, que você acabou de falar e você colocou muito bem nessa questão de que o professor ele foi fundamental para que a aula em casa desse certo. Isso eu tenho total consciência, porque não adiantaria a gente ter todos os recursos de 4 canais de TV, IPTV, se a gente lá na ponta não tivesse o nosso parceiro, o nosso professor, que estivesse fazendo essa interação por WhatsApp, por Google Classroom, por todos os tipos de meios que eles encontraram para fazer. Né? Então, nessa fala que a Fabi colocou de dizer foi você que fez esse programa dar certo, você que fez o programa dar certo. E a gente tem uma grande experiência que está sendo contada, né? E que vários estados brasileiros contaram com o nosso conteúdo, mas também a gente dava o conteúdo, cada rede tinha que ter a sua estratégia, que foi a que a gente utilizou aqui, né? Possibilitamos. Para quem não teve alcance, Fabi, porque a gente pensava que TV é um meio de comunicação de massa, mas às vezes não tem, às vezes tem uma TV e tem vários alunos dentro da casa, né? Então, nós pensamos em vários meios também que essa informação pudesse chegar nos nossos alunos. Então, nós fizemos materiais impressos. Então, são vários tipos de tecnologia que a gente tem que lançar mão por causa da nossa conectividade nula que a gente tem no nosso estado, né? Então, é uma coisa que a gente nunca vai deixar de utilizar. A gente diz assim, a tecnologia é o papel, não se usa mais. Gente, se usa. E principalmente, é a forma que a gente tem de chegar com a informação aonde a gente não tem conectividade. Então, a gente nunca pode dizer que a gente tem, tudo meu se resolve por aqui agora, pelo meu celular. Não é bem assim, não. Né? Quem entende de tecnologia e educação à distância sabe que todos os meios que você pode utilizar para que a informação chegue com qualidade na formação do seu professor, do seu aluno, você tem que utilizar, né? Então, minha gente, tecnologia, a gente tem que entender que ela foi criada em determinado momento, teve o seu boom naquele momento, mas ela nunca pode ser descartada, mesmo que evolua o tempo e a gente comece a ter outros, né? O papel é uma tecnologia que a gente nunca vai abandonar, né? Principalmente para levar o conhecimento para onde a gente não tem outras possibilidades. Então, professores, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui e eu vou passar a palavra para que cada um de vocês façam as considerações finais e se despeçam do nosso professor que está aí do outro lado nos assistindo e que tenho certeza que esse momento que vocês trouxeram aqui gerou grande ensinamento. Eu aprendi muito com vocês, relembrei momentos assim que são especiais na nossa vida e convido, né? Já deixo o convite aberto para outros momentos que nós possamos estar aqui fazendo para ajudar os nossos professores, para mostrar um pouquinho desse conhecimento que nós estamos produzindo aqui. Professora Fabiane, suas considerações finais. Bom, eu gostaria novamente de agradecer o convite, a possibilidade de partilha com você que nos acompanha. Agradecer aos colegas que estão aí por detrás das câmeras, que são fundamentais nesse momento. Para nós, professores, o nosso ambiente é o da sala de aula. Ainda que a gente tenha uma profunda ligação com a tecnologia, fazer esse formato, operacionalizar esse formato, só é possível porque a gente tem uma rede de profissionais por trás deste momento. E eu costumo dizer para alguns amigos, quando fazem esse movimento conosco, né, de produção do conteúdo, né, de quanto vocês são relevantes e importantes também nesse momento. Nossa gratidão a todos os profissionais da comunicação, da técnica, a todos, né, que de alguma forma
colaboram para que, de fato, a gente produza conteúdos, como a professora Vilmara disse, conteúdos que foram de qualidade e colocados à disposição de todo o cenário nacional. É com vocês que a gente conseguiu, né, passar por uma pandemia de uma maneira mais presente na casa e na vida dos nossos estudantes. Agradecer também, de modo especial e particular, a professora Vilmara, né, que coordena todo esse movimento, parabenizar, dizer da importância de nós no Amazonas termos esse movimento, porque isso valoriza o processo formativo e a gente sabe que chega a espaços que antes, né, nós não conseguíamos chegar como formadores. E o que a gente espera, de fato, é que a gente possa continuar nessa caminhada, lado a lado com você que nos acompanha aí por este canal em mais um programa tão importante como este. Professora Estrela, também muito obrigada. Obrigada, professor Augusto. Obrigada, professora Fabiane. Eu passo a palavra ao professor Augusto Marinho da Silva para fazer suas considerações finais. Bem, eu quero citar aqui a professora Beth Almeida, que coloca a necessidade de trabalhar, porque a responsabilidade de utilização da tecnologia na escola não é só do professor, deve ser de toda a equipe gestora também, né? Toda a escola deve se empenhar nessa utilização. Então, a gente vê aquele gestor que tem necessidade de guardar a tecnologia, que tem aquela história de vai quebrar, que não pode, o aluno não pode pegar. Então esse convencimento da necessidade de uso da tecnologia não deve ser só do professor, mas de toda uma equipe, né, gestora, que deve viabilizar esses recursos aos professores. E o CEPAM está pronto para também formar esse professor, esse gestor, equipe gestora. A escola, a Educação Conectada, interessante esse programa, que vem trazendo também a formação dessa equipe gestora, né? Também o novo ensino médio, através do curso Itinerários Formativos, está vindo cursos para professores e também para a equipe gestora. Isso é importante a gente perceber a importância desses atores que estão nas escolas. É importante eles perceberem a necessidade da utilização dessas tecnologias e disponibilizar aos professores não só os recursos, mas também tempo para viabilizar essas formações. Então, é uma necessidade da escola, é uma necessidade para melhorar o trabalho em sala de aula, então é importante que todos estejam empenhados em possibilitar, em disponibilizar, em viabilizar todos os recursos e as possibilidades para que isso aconteça nas escolas, né? Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigada, professor Augusto. E a professora Vilmara para suas considerações finais e agradecimentos. Então, eu gostaria de agradecer esse convite também. Fiquei muito feliz quando a Estrela o fez. E mais ainda feliz em saber que eu ia encontrar parte dos meus colegas. Mas, enquanto diretora do CEMEAN, desde 2019, eu quero dizer que esse espaço aqui ele é um espaço público. Ele tem essa característica mesmo de servir, né? A gente não teria um espaço onde tem todas as possibilidades dentro do nosso estado se a gente não tivesse esse pensamento, né? Primeiro, nós temos que democratizar o espaço, né? E quando eu entrei no CEMEAN, eu me senti muito ressentida do espaço ser utilizado, um espaço com tanto potencial, somente para o fornecimento da educação básica. E para alguns projetos, né, de parceiros de outras secretarias. Eu achava que a gente tinha que sempre chegar mais próximo da nossa rede, porque é um departamento, escola, né, que está a serviço tanto da secretaria, quanto dos seus departamentos, quanto das escolas, né? Então, a gente tinha programas aqui internos que só eram possíveis ser viabilizados se a gente pudesse contar com os professores que aqui estão. Eu falei, não, gente, a gente tem N professores na rede, vamos começar a convidar, porque a gente não sabe se esses professores também têm o desejo de vir ser professor do CEMEAN,
né? E aí a gente começou a abrir a oportunidade desde o ano passado para, dentro do nosso programa Conquistar, para que os professores da rede se inscrevam e venham ministrar uma aula aqui para a preparação dos nossos alunos, do ensino médio para entrar numa universidade. E isso foi maravilhoso. Por quê? Porque aproximou o CEMEAN de uma realidade que ele já deveria estar, né? Então, eu sempre gostei de deixar esse espaço aberto. Ele está aberto não só para a própria secretaria como um todo, a gente tem priorizado justamente porque a gente tem muito a falar esse ano com a formação do novo ensino médio, com a preparação dos professores para esse enfrentamento, sabe, dessa novidade, que aumenta os itinerários formativos, a necessidade desse entendimento mesmo. Para as formações, principalmente que o CEPAM precisa fazer, e por que não abrir mesmo e democratizar esse espaço que a gente tem e chega em todo o estado do Amazonas, né, Fabiane? A gente também tem parceria com a UEA, apesar da UEA ter em vários pontos, mas a gente também tem essa parceria, universidade, todas as secretarias de governo. Às vezes a agenda fica agora, né, fica tão lotada e a gente sempre dá um jeito de atender, certo? Seja aos sábados, a gente viabiliza, sendo que à tarde e à noite o CEMEAN está disponível para a oferta da educação básica. Então, já nos resta muito pouco tempo, que seria pelo horário da manhã, mas a gente tem alguns intervalos, então a gente tem tentado atender de uma forma bem democrática e expandir o nosso atendimento, a melhoria desse atendimento, uma qualidade melhor para os nossos parceiros internos. Então, o CEMEAN é nosso, o CEMEAN é do Estado do Amazonas, ele não pode ser um departamento fechado em si mesmo, né, para uma necessidade pequena. A gente tem que pensar bem amplo, a gente tem que pensar nas oportunidades que a gente gerou até para o nosso próprio Estado, nesse período da pandemia, né, de se fazer conhecido, de esse modelo já está sendo implantado em vários estados brasileiros, né? Então, é isso que eu quero dizer. O CEMEAN é nosso, é do Estado, está de portas abertas para o professor que quiser vir fazer visitação, quiser produzir uma aula aqui, basta que entre em contato conosco e a gente tem todas as orientações a passar, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Então, obrigada aos 3 professores. E olha, professor, observe esse convite da professora Vilmara. As portas do CEMEAN estão abertas para você. Venha aqui, ministre uma aula, teste essa tecnologia aqui para você, ok? E eu quero agradecer que nós encerramos o nosso programa Formação em Pauta, um panorama sobre as tecnologias na educação do Estado do Amazonas. Eu agradeço a essas 3 pessoas maravilhosas, excelentes profissionais que estão aqui ao meu lado e deixo o convite aberto para uma próxima oportunidade. Então, obrigada a todos e até a próxima.